Senhoras e senhores, um bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que os recebemos hoje aqui para este seminário Desafios para a Regulação de Energia e Transportes, que é uma realização da Fundação Getúlio Vargas, com planejamento e organização do CERE, o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, e também da Direito Rio. Conta com o apoio da Florence School of Regulation e da ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação. Antes de darmos início, gostaríamos de pedir a todos que observem a saída ao fundo, a mesma por onde todas entramos. No improvável caso de alguma ocorrência normal, orientamos para que se retirem não pelos elevadores, mas sim pela escada de emergência, seguindo a rota de fuga devidamente sinalizada. Lembramos também que, por questões de segurança, não é permitido fumar em dependências internas. E nós gostaríamos de aproveitar para informar que, neste evento, nós teríamos algumas participações no idioma inglês e que oferecemos o serviço de tradução simultânea para os que desejarem. Os fones de ouvidos podem ser retirados na entrada do auditório. Gostaríamos também de dizer que este evento se encontra na internet, no site da FGV/Direito Rio e também FGV/Série. Neste último poderão encontrar também as palestras deste evento, aquelas que tiverem a disseminação do seu conteúdo autorizada pelos palestrantes. Passados estes avisos, nós gostaríamos de finalizar pedindo a todos a gentileza de silenciarem os seus aparelhos de telefone celular. Nós agradecemos muito a cooperação e, em especial, a participação de todos neste evento, que tem como objetivo promover debates sobre como os distintos atores, poder concedente, entidades reguladoras, mercado e usuários de energia e transportes irão posicionar suas estratégias de atuação, tendo em consideração os avanços tecnológicos, a responsabilidade socioambiental e a atração de investimentos. No setor de energia, o aumento expressivo da geração distribuída, das possibilidades de gestão da demanda e do armazenamento e da mobilidade elétrica promovem impactos sobre os modelos de negócio. Já na área de transportes, nós visualizamos desafios envolvendo avanços na digitalização e novas tecnologias, integração intermodal, proteção do meio ambiente, direitos dos usuários e mobilidade urbana. Com todo este conteúdo, teremos hoje aqui um seminário de muito proveito e com a participação de todos, temos certeza, de agradável convívio. Para darmos início, então, convidamos para compor o painel de abertura, primeiramente, por gentileza, o presidente da Fundação Getúlio Vargas, Sr. Carlos Ivan Simonsen Leal. A diretora do FGV Série, Sra. Joísa Dutra. O diretor-geral da ONS, Sr. Luiz Eduardo Barata. E o diretor da Florence School of Regulation, Sr. Matthias Finger. Ouviremos a seguir os pronunciamentos dos componentes da painel de abertura, primeiramente com o diretor da Florence School of Regulation, Sr. Matthias Finger. Thank you very much. It is a pleasure to be here. I'm sorry I don't speak Portuguese, so you will have to put up with my American English. Let me make a brief introduction to the Florence School of Regulation, since this is the idea to develop something jointly here. A few words about the Florence School of Regulation. It has been created in 2004 by Jorge Vasconcelos, who is here. And we really have the pleasure of having him here. At the beginning, the Florence School of Regulation was just, I don't show any slides. At the beginning, the Florence School of Regulation was just about energy, energy regulation, created in 2004.
And in 2009, only 5 years later, telecommunications and media were added, School of Regulation in Telecommunications and Media. In 2010, we added the whole area of transport, and this is what I'm directing. I'm directing the transport area of the Florence School of Regulation. In 2014, we added water, and as of 2015, there is a whole new area in the area of banking and financial market regulation. So you can see that over the time, the Florence School of Regulation has expanded. Maybe one word about the location of the Florence School of Regulation. It is based at the European University Institute, which is the only European university. It's a university that is owned by the member states of the European Union, plus a few other countries like Switzerland. I'm from Switzerland, Norway, and Turkey. And the Florence School of Regulation is part of the Robert Schumann Center of Advanced Studies, which is one of 5 faculties. This is the faculty that is focusing on applied research, the relationship really with theory and practice. So the Florence School of Regulation basically is a think tank for the European Commission in matters of infrastructures and now most recently also banking and finance. In terms of activities, there are a lot of things. Research, of course, trainings, and one of the important things, as you would expect from a think tank, is really the bringing together the different stakeholders. So bring together the European Commission, bring together the regulated firms, the main operators in these infrastructures, and then, of course, also the regulators. And together, to shape European regulatory policy in an academic environment. And I think that's a little bit collaboration we want to have here to go into that same direction. It has proven very successful. We have done many workshops, conferences, public books, about over 70 books over this period, a lot of multimedia activities, also online trainings. There are currently about 10 full-time professors, researchers, and additional 10 research associates and administrative staff. One last word about the financing of the Florence School of Regulation. The financing is totally done by funds that come from outside. We do not receive any money from the university itself. Most of it is money that comes either through research projects for which you apply or from donors from the industry. The regulated industry participates in the financing of the Florence, and that's almost 50% of the financing. And the other half is research, basically research grants. Some comes also from training. So we very much look forward to this event because this is the idea that we collaborate much more. And again, I commend to you Jorge Vasconcelos, who will also speak. He is the founding father of the Florence School of Regulation, and we together want to continue to work with you here. So thank you very much for your invitation, and I look forward to this day. Ouviremos a seguir o diretor-geral da ONS, Sr. Luiz Eduardo Barata. Bom dia a todos. Obrigado à Fundação Getúlio Vargas pelo convite e pela organização desse seminário. Agora, em 2016, nós estamos completando 18 anos da grande reforma que nós fizemos no setor elétrico brasileiro. Fizemos essa reforma em 98. Depois, em 2004, nós tivemos a oportunidade de rever uma série de itens do modelo
com o aprendizado que tivemos do racionamento que tivemos em 2001 e 2002. E, desde então, de 2004 até agora, já se passaram 12 anos. Mais uma vez, esses 12 anos nos ensinaram muito. O modelo, no meu ponto de vista, ele é robusto, ele tem bases sólidas, mas ele já requer uma revisão. Uma revisão porque, ao longo desses 12 anos, nós fizemos uma série de alterações, e essas alterações elas foram feitas sem que olhássemos o modelo como um todo. Isso é o que torna necessário essa revisão nesse momento agora. Olhar o modelo de forma integral. Por outro lado, mais recentemente, tivemos profundas mudanças tecnológicas. Mudanças tecnológicas que se caracterizam pela evolução tecnológica e de preço de novas fontes de energia, como a fonte eólica, a fonte fotovoltaica, que modificam substancialmente a forma de operar o sistema, quando, no caso da fonte fotovoltaica, você tem essa fonte integrada ao sistema de alta tensão e a própria utilização da fonte na baixa tensão, através da geração distribuída, mudando, eu diria, de forma muito intensa a forma de operar o sistema. Nesse momento em que passamos no país por uma situação, eu diria, bastante grave do ponto de vista econômico, pela primeira vez na história do país, tendo uma redução do consumo, temos 3 fatores que, somados, permitem que nós olhemos para frente e, num horizonte de 3 anos, nós possamos considerar que não venhamos a ter grandes problemas de abastecimento. Eu acho que esse é o momento adequado para que nós nos debrucemos, então, e olhemos o modelo como um todo, olhando profundamente tanto a questão do planejamento, como a questão da operação e a questão da comercialização. Acho que esse é um momento adequado, de fato, para olharmos o modelo de forma integral. Bom, essa era a mensagem que eu queria deixar aqui e ouvir o que os nossos visitantes têm a dizer. Muito obrigado. Com a palavra a seguir, a diretora do FGV Série, senhora Joísa Dutra. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de promovermos um debate tão rico, com pessoas tão relevantes, não é? Minha fala aqui pretende, inclusive, tentar descrever a racionalidade que pautou e a estruturação deste evento, qual é o seu objetivo. Para tentar melhor estruturar, cabe reportar que esse evento ele é fruto de um conjunto de discussões que começam há muitos anos atrás. Muitos. Gestados até no âmbito da própria agência, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, que já discutia há muito tempo mecanismos como resposta da demanda ou instrumentos que hoje se mostram cada vez mais necessários no setor. Representa também, não apenas fruto de discussões travadas ao longo de muitos anos no Brasil, mas também uma oportunidade de parceria entre a Florence School of Regulation e o Centro de Regulação da Fundação Getúlio Vargas, com o apoio da Direito Rio. Ao longo dos anos, também fomos nos aproximando e identificando uma pauta comum e uma forma coerente e alinhada de desenvolvermos a nossa estratégia. Alguns pilares são característicos dessas 2 indústrias que hoje discutimos aqui. A indústria de energia e de transportes, que experimentam uma transformação muito importante, já, de certo modo, vivida pela indústria de telecomunicações na década de 90 ao redor do mundo. E essa transformação ela tem uma natureza disruptiva. Ela afeta o modelo dos negócios das empresas que tradicionalmente atuam
e que construíram as bases do setor tal como hoje conhecemos. De modo um pouco simples, na perspectiva do investidor, o modelo de negócios diz respeito ao modo como este mesmo investidor aufere a sua remuneração, seja pela renda dos ativos, pela monetização de commodities, caso da indústria do petróleo, provisão de serviços, hoje também no caso de telecomunicações. E, para entender esse modelo de negócios, é necessário analisar as diferentes perspectivas destes relevantes stakeholders, investidores, reguladores, financiadores e consumidores, no modo como se relacionam no processo de geração de valor. Muitas vezes, reguladores ao redor do mundo destacam ou revelam uma preocupação muito grande com os consumidores, em alguns casos falhando mesmo em considerar que a equação financeira ela é uma parte fundamental desse arranjo. Cabe analisar, então, como é que os riscos envolvidos precisam ser incorporados na equação de geração de valor de um setor de infraestrutura, no caso. No Brasil, um dos principais riscos hoje enfrentados pelo setor de energia, no caso de energia elétrica, é a variabilidade climática. Os efeitos desse risco são exacerbados pela mudança na configuração do sistema, que tem as suas origens ligadas à implantação de empreendimentos hidrelétricos com grande capacidade de armazenamento. Essa capacidade permitia, de certo modo, mas não sem falhas, promover um dos objetivos principais de política energética, qual seja a segurança energética. O movimento hoje é outro. Há um conjunto de fatores, principalmente resultado de inovações tecnológicas, a exemplo de tecnologia de informação, telecomunicações, que permitem uma maior penetração do que se convenciona chamar dos recursos distribuídos de energia. Esses recursos, então, incluem eficiência energética, geração distribuída, através, inclusive, de fontes renováveis intermitentes, resposta da demanda, armazenamento. De certo modo, essas inovações tecnológicas permitem que migremos para uma nova arquitetura deste setor. Então, aí temos essa transformação disruptiva na cadeia de valor, porque, originariamente, o que tínhamos era economias de escala nas redes que viabilizavam negócios através de grandes empresas. Agora estamos indo numa direção algo distinta. Cabe analisar, então, o efeito dessa transformação. E, principalmente, considerando que depende de investimentos que são custosos, em um contexto em que a capacidade de pagamento do consumidor se encontra fragilizada. No Brasil, em função de circunstâncias particulares, mas, de certo modo, o desafio da financiabilidade da implantação dessas novas tecnologias está colocado para reguladores ao redor do mundo, inclusive que estão revisitando as suas próprias estruturas e mecanismos de regulação para recepcionar a transformação que está em curso nessa indústria. No tocante à financiabilidade desse processo, os emprestadores, ou financiadores, os investidores, costumam desenvolver estruturas que permitem alocar e transferir riscos aos seus clientes na forma de tarifas ou preços, produtos, inclusive produtos de renda fixa, e outros instrumentos, caso de contratos comerciais, mecanismos de hedge, mecanismos de seguros. E o próprio mercado de capitais, que ainda se encontra como um grande desafio para que possamos promover um desenvolvimento na financiabilidade dos setores de infraestrutura no Brasil. No caso particular do nosso país, hoje enfrentamos um sinal de estresse de liquidez. E, no caso do setor de energia elétrica, esse tema ocupa o topo da agenda setorial e atende pelo nome de sobrecontratação. Um problema que nos incentiva a revisitar os mecanismos de alocação de riscos entre estas empresas distribuidoras, ou a utility, e a sua base de consumidores e clientes. O equacionamento desse problema, que, de fato, está na base do modelo instituído pela Lei 10.848,
ele representa uma oportunidade para estabelecermos as bases para uma arquitetura que recepcione de modo mais adequado a inserção dos recursos distribuídos de energia. Para entender, então, os efeitos dessa transformação sobre a cadeia de geração de valor no setor de energia e transporte, concebemos este seminário que os senhores atendem e muito nos honram. Nosso objetivo aqui, então, é entender como os reguladores e os investidores, os agentes com protagonismo na arena regulatória, estão percebendo e influenciando esse processo. No painel de abertura, contamos, então, já, muito obrigada, com a presença do diretor-geral do ANS, Luiz Barata, que não apenas é uma pessoa com uma vasta experiência na operação do sistema, mas que teve a oportunidade de estar à frente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e foi secretário executivo no Ministério de Minas e Energia, pessoa marcadamente conhecida não apenas pelo seu talento, mas pela capacidade de ouvir, não é? E que, em uma fala recente, na semana passada, inclusive, mostrou o que seriam os pilares da sua estratégia. Não é? Essa vasta experiência coloca numa posição singular para contribuir para esse desenvolvimento do setor, na linha, inclusive, de aperfeiçoar os mecanismos de precificação ou apressamento, sinais importantes para que promovamos melhorias alocativas nesse importante segmento de infraestrutura. Também nosso parceiro, Matias, já falou aqui. Cabe só destacar que o papel dos operadores de sistema, ele transcende a própria operação do sistema, mas os coloca como protagonistas dessa possibilidade de desenvolvimento de novos mercados. As pessoas normalmente costumam ver a energia como uma única mercadoria, mas existem várias dimensões dessa provisão. Os operadores, por exemplo, no caso da experiência americana, não é, conduzem outros mercados que, em grande parte, têm promovido ganhos na alocação desses recursos distribuídos de energia. No painel 2, contaremos, então, com Ashley Brown, Jorge Vasconcelos e com Tiago Correia. Nossa oportunidade, então, de entendermos a visão de reguladores experientes. Ashley e Jorge já foram reguladores. Jorge, um dos protagonistas na criação da Florence School of Regulation, um importante instrumento de articulação da capacidade de conhecimento dos próprios reguladores na Europa. E o Tiago vai nos permitir entender, então, qual é a percepção atual deste regulador no Brasil com relação a esta transformação. Em seguida, teremos o privilégio de ouvir dos próprios agentes protagonistas, não é, desse processo, e protagonistas no próprio setor, não é, a experiência que tem tido no sentido de reestruturar, não é, ou pensar como redirecionar estrategicamente as suas áreas de atuação, os seus modelos de negócio aqui no Brasil. O senhor Kai, presidente da State Grid Brasil, muito nos honra também com a sua presença. Sua apresentação versará sobre uma plataforma lançada em 2015 na China, que tem por objetivo viabilizar um cenário de desenvolvimento, implantação e utilização de energias renováveis em escala global, a Global Energy Interconnection. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Esse painel conta com a muito competente condução e, para além da mera moderação, né, do incentivo ao debate, na pessoa de Luiz Barroso, pessoa que, para o setor, dispensa apresentações, mas que tem uma capacidade singular de articular não apenas os desenvolvimentos que tem aqui lugar no Brasil, mas relacioná-los à sua evolução no debate em âmbito internacional. O período da tarde, então, começa com a apresentação inicial do nosso parceiro da Florence School of Regulation, o professor Matias Finger, diretor da Florence School of Regulation para Transportes, que introduzirá o tema dos pilares da transformação em curso no setor de transportes e como a regulação tem atuado ou pode impactar esse modelo de negócios na indústria. A cena será conduzida por Elcio Tokesh, com uma trajetória profissional de destaque, tanto nos setores público e privado, e meu colega no âmbito de um Global Agenda Council do World Economic Forum, pensando em infraestrutura. O painel seguinte é estruturado por Luiz Antônio Lindau, quem tive o prazer de conhecer em um evento recente que tratava do desafio
de financiar as cidades sustentáveis. Tony Lindau, diretor da WRI Brasil, né, colocava ele no painel que tem, em diversos momentos, se deparado com um conjunto de agentes, ou, enfim, em debate, com a identificação de múltiplas oportunidades para podermos migrar para essa transformação, inclusive no setor de transportes coletivo urbano. Mas, em vários momentos, ele se depara com a dificuldade de implantar essas mesmas soluções. Lançamos aqui, então, o início dessa parceria, que esperamos seja frutífera. E, por fim, mas de modo não menos importante, Jorge Vasconcelos e Suzana Kahn nos dão o privilégio de discutir o impacto das negociações internacionais de clima sobre os investimentos em energia e transporte. Essas palavras iniciais poderiam não passar de formalidades ou elogios desprovidos de valor, mas não é o caso. Todas as pessoas que nos honram com a sua presença aqui são destacadas em suas áreas de atuação e protagonistas deste processo. Suas presenças em muito contribuem para o alcance do objetivo deste seminário, que é estruturar a nossa estratégia de atuação. Mais detalhes discutiremos no painel de encerramento. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra agora o presidente da Fundação Getúlio Vargas, senhor Carlos Ivan Simonsen Leal. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu represento a Fundação aqui hoje, abrindo esse seminário. Gostaria de saudar o Dr. Luiz Barata, nosso conhecido de há muito tempo, Dr. Matias Finger, a professora Juíza Dutra, e fazer um comentário ao qual eu talvez não devesse fazer, mas que eu não resisto, que é o seguinte, sobretudo dirigido aos nossos amigos da Escola de Florença. Cuidado com as hipóteses subjacentes. Aquelas coisas que nós tomamos como verdade e que não necessariamente são verdade. Que o Brasil vai sofrer os mesmos impactos das mudanças tecnológicas, das inovações tecnológicas que a Europa, isso é verdade, talvez com uma defasagem. Que, do ponto de uma microeconomia estática, muitos problemas são semelhantes, isso também é verdade. As variações da matriz energética, da matriz de transporte. O que não é absolutamente verdade é que nós tenhamos uma estrutura a termo de taxa de juros estável e que nós tenhamos um processo orçamentário alemão por trás. Então, nós vamos ter que enfrentar os dois primeiros problemas com a clareza de que a terceira hipótese não é verdadeira. Ou seja, nós estamos falando de regulação, e eu presumo que quando nós falamos de regulação para o desenvolvimento socioeconômico da região, do país, do conjunto de países. Muito bem. Se nós vamos pensar dessa forma, nós temos que pensar que a alavancagem nas operações deve ser uma coisa importante. E se a alavancagem é importante, crédito é importante. Nós temos a Eletrobras nesse instante sendo discutido no jornal se é 5 bilhões ou 50 bilhões se ela precisa. Ora, a mim me choca o fato dela precisar, mas mais me choca o fato de que não se sabe se o número é 5 ou 50. Porque isso significa que o próprio controle de investimentos dentro da empresa, ou seja, das suas subsidiárias, está completamente fluido. Então, essa é a primeira coisa. Não é nem ter ou deixar de ter os 5 ou 50. É o fato de que você não sabe se é 5 ou 50. O que significa que você vai discutir parcerias público-privadas numa condição de inferioridade absoluta. Onde você provavelmente vai sobrepagar. Mas vai sobrepagar tanto que o sujeito do outro lado fica desconfiado de que um dia mais na frente
vão querer tirar o que sobrepagaram. Então, você cria a ausência de equilíbrio nesse jogo. A primeira pergunta é: qual é a hipótese subjacente que nós podemos tomar como verdadeira e a partir de quando? Afinal de contas, a regulação não pode ser a regulação do sexo dos anjos, como se fazia em Bizâncio, a discussão se os anjos eram masculinos ou femininos. A regulação tem que ser aplicada a um caso real. Então, nós temos um histórico de intervenções nos últimos 4 anos bastante desastroso. Viemos agora de um período de cobrança de energia elétrica, histórico desastroso, mais no setor elétrico do que no setor de transporte. Embora no transporte tenha tido coisas muito razoáveis, o conjunto é pálido. No setor elétrico, o conjunto é desastroso. O que você tem agora? Você tem que botar estímulos. Tem que fazer com que esses estímulos sejam críveis, senão eles acabam saindo muito caros. A primeira grande pergunta é essa: como é que se faz para, numa situação em que você não tem financiamento, dificilmente vai ter BNDES jogando dinheiro em tudo que é lugar, dificilmente vai ter dinheiro vindo sem pagar um prêmio de risco fabuloso. Como é que você faz para começar a ir acertando? E o que é possível fazer? A minha experiência com situações semelhantes, porém infinitamente menores, é que você tem que buscar simultaneamente eficiência e eficácia, o que é uma coisa muito difícil. A eficiência quer dizer baixar os custos dessa coisa toda. A regulação custa. E eficácia é que você tem que ter alguns gols que você possa atingir por um prazo de 5 anos, não de 20, 30, 40, porque nós não temos estrutura a termo de taxa de juros de 20, 30, 40 sendo construída no Brasil no prazo dos próximos 5 anos. Nós vamos ter uma de 5 anos. Então, como é que a gente pode fazer para arrumar as coisas e fazer as coisas minimamente funcionarem? Essa, a meu ver, é a pergunta prática. Discutir como é que o excedente do consumidor vai ser repartido, isso eu deixo para os microeconomistas que adoram essa coisa. Discutir a rede de transmissão, a sustentabilidade física da rede de transmissão, isso eu deixo para os engenheiros. Se você quiser discutir regulação, você tem que saber qual é o seu menu de gols factíveis e ir atrás desses gols factíveis. Procura não comprometer demais o que vem depois, mas também não procura mirar demais no que vem depois. Procura fazer os gols factíveis. Então, a minha pergunta, eu fico só numa pergunta, é: quais são os gols factíveis e como é que a regulação pode contribuir para que eles sejam alcançados? Olha, hoje nós estamos vivendo num mundo, essa já é uma pergunta bastante complicada. Nós estamos vivendo num mundo em que o excedente do consumidor, do monopólio local dos táxis, é transferido para a Califórnia. Então, nós temos que viver, entender muito de microeconomia, mas, no caso, tem que também chamar os engenheiros e ver o que se pode fazer. Qual o modelo razoável? Nós queremos estimular investimentos em grandes siderúrgicas centrais elétricas que vão maturar em não sei quantos anos, queremos ficar mais dependente do petróleo, queremos usar mais o gás. Como é que nós jogamos isso na rede? Que tipo de investimento nós queremos fazer? Queremos centrais nucleares? Como fica a distribuição? Como se otimiza a distribuição?
O nosso entendimento ainda é pequeno. Eu ouço falar já há algum tempo do problema dessa sobrevenda, ou seja, o sujeito vendeu mais do que o que tinha, né? Mas isso é por causa da regulação. É por causa da regulação que leva o sujeito a jogar um jogo, ele está jogando um jogo com a entidade reguladora e com o mercado, tá certo? E por causa desse jogo, essa é a estratégia dominante. Ele não está errado ao fazer isso, ele está apenas jogando uma estratégia dominante. O jogo está mal montado. Agora, como é que você remonta o jogo para a coisa ser mais bem feita? Essa é a pergunta. São perguntas que não são fáceis, isso são jogos dinâmicos, jogados ao longo do tempo. Todo o processo regulatório, há uma forte tendência, especialmente aqui no Brasil, a querer olhar o processo regulatório como sendo uma coisa atemporal. Ele atua num problema, esse problema não depende do tempo. Não, isso não é verdade. Os problemas se desenvolvem ao longo do tempo. Você tem uma esterese, ou seja, a história de como você chega a uma determinada posição conta. Se nós pegarmos todo o setor elétrico brasileiro depois desses 4 anos de intervenção, tem um trabalho a ser feito de, digamos assim, de acalmar, porque o investidor no setor elétrico, no mínimo, ele tem algum viés ciclotímico por causa dessas intervenções. Então, tem que ser uma coisa pensada. O meu ponto principal é: regulação é um instrumento para desenvolvimento econômico e social. Esse é o ponto número 1. 2, nós temos que nos ater à realidade. Não adianta fazer sexo dos anjos, discutir o sexo dos anjos. 3, isso é um pedido encarecido aos nossos amigos europeus. Lembrar que nós não temos estrutura a termos de taxa de juros e que o crédito foi para as cucuias, tá certo? Cucuias não se traduz em inglês, mas significa foi jogado fora. E o 4, os modelos que nós temos aqui têm que incluir essa evolução no tempo, as nossas possibilidades no tempo. Nosso horizonte hoje, infelizmente, é curto. Para construir o longo prazo, tem que construir bem esse curto. Depois a gente pensa mais no longo prazo. Lamentavelmente, tem que se reconhecer isso. Muito obrigado. Agradecemos os componentes da mesa pelas mensagens e pela participação e os convidamos para que retornem aos seus lugares, excetuando a diretora do FGV Série, senhora Joísa Dutra, a quem pedimos que permaneça para moderar a sessão que teremos a seguir. Enquanto eles se reacomodam, gostaria de passar um aviso de que nos próximos painéis, havendo tempo, haverá um espaço para atender as perguntas dos participantes. Estas deverão ser encaminhadas por escrito e nós gostaríamos de passar que não é necessário guardar até o final de cada painel para encaminhar sua contribuição. Nossos assistentes estão a postos para recolhê-las já ao longo das falas e passar a moderação. Não havendo tempo, elas serão encaminhadas à coordenação do evento. Assim, pedimos, portanto, que não deixem de colocar, além da pergunta, também o seu nome, sua entidade e o endereço eletrônico de contato. Perguntas podem ser formuladas em português ou em inglês, uma vez que dispomos do serviço de tradução simultânea. Passados estes avisos, vamos então dar início ao próximo painel sobre desafio da regulação adaptativa em energia. Este painel está sendo moderado, como já dissemos, pela diretora do FGV Série, senhora Joísa Dutra, e tenho a satisfação agora de apresentar a composição do painel. Temos participando o diretor executivo da Harvard Electricity Policy Group, da Harvard University's of John F. Kennedy School of Government, o senhor Ashley Brown. Temos também o presidente da NUES e fundador da Florence School of Regulation, senhor Jorge Vasconcelos.
e o diretor da ANEEL, senhor Tiago de Barros Correia. Passo, então, a palavra e a condução dos trabalhos para a senhora moderadora, a senhora juíza Dutra. Muito obrigada. Eu só gostaria do pointer. Eu tenho alguns slides aqui, mas o objetivo aqui é ouvir. Tá? Então, eu só gostaria de fazer uso de 2 slides aqui. Primeiro, reportando aqui qual é o papel da Fundação Getúlio Vargas, né? Papel de destaque nos cenários dos think tanks globais, de acordo com um ranking da Universidade da Pensilvânia, ocupa o 13º lugar, e, na verdade, os últimos anos são anos de ascensão neste ranking. Para os nossos palestrantes aqui, nesse painel, eu vou me focar, talvez, num ponto, mas eu creio que a discussão deve ser mais ampla, né? Que um dos aspectos principais dessa transformação que está em curso no setor elétrico, em âmbito mundial, é uma configuração, uma arquitetura que tenha uma maior participação, não é, dos recursos distribuídos de energia, seja a geração distribuída, eficiência energética, o armazenamento, não é, energias renováveis através da geração intermitente e resposta da demanda. Essa penetração dos recursos distribuídos coloca uma porção de desafios. Não é? É um movimento contrário ao movimento de consolidação inicial, né, que caracterizou a evolução do setor elétrico. Agora temos uma descentralização e a inovação tecnológica está permitindo manusear adequadamente do ponto de vista da operação do sistema, né, ainda que com alguns desafios, né, mas está permitindo uma certa incorporação desses recursos. E o objetivo desse painel é tentar entender como é que a regulação está analisando esse processo. Em algumas regiões ou países, essa evolução já começa mais cedo, né? E já começa a mostrar alguns resultados do ponto de vista, inclusive, da sustentabilidade desse modelo de negócios. Alguns países, muito motivados por políticas climáticas, adotaram medidas, não é, de incentivo bastante agressivas, que hoje fazem com que esses recursos representem uma parcela importante da capacidade de produção e suprimento de energia. Mas agora estão se deparando com dificuldades. Então, no âmbito do Fórum Econômico Mundial, foi até tratada lá a discussão de uma visão, né, do que é esse novo setor elétrico que deve emergir. Né? E aí, então, o desafio aqui é entender, né, como é que os aspectos que caracterizam isso, né, colocam requisitos para uma adequada transformação, no sentido da possibilidade de desenvolvimento do processo de geração de valor. Né? Um dos aspectos que a gente observa é que, em vários momentos, mesmo aqui no Brasil, nas indústrias de rede, não aparece de modo explícito quais são os objetivos. Então, na discussão que tem sido travada, principalmente lá no âmbito do fórum, é de uma certa hierarquização a uma certa escala. Então, em primeiro lugar, é preciso que se discutam quais são os objetivos políticos, não é? Objetivos baseados em resultados, não é? E que devem buscar promover uma pauta que envolve o quê? Acesso à energia elétrica, não é? É um desafio hercúleo para algumas regiões, África subsaariana, em alguns países do Sudeste Asiático, alguns países da Ásia, mas, no caso da América Latina, o acesso à eletrificação já alcança mais de 95% da população. Então, talvez possamos nos ocupar, talvez, de alguns outros temas. Certamente, as políticas climáticas são um direcionador dessa transformação. E aí, então, cabe avaliar como é que a regulação vai garantir o ambiente adequado para a promoção desses investimentos. Então, o professor Carlos Ivan destacava aqui a necessidade de entendermos a regulação como motivada ou orientada para a promoção do desenvolvimento, não é? E que deve ser entendida na sua dimensão dinâmica. Não é? Então, no caso, existe uma preocupação muito grande em suportar investimentos em um mix de geração que contenha mais recursos ambientalmente amigáveis.
Uma discussão que fica para um outro momento, mas é como é que essas plataformas de mercado, não é, vão também viabilizar, porque temos os objetivos, alguns setores caracterizados, né, por monopólios e tudo mais, que passam a perder uma certa relevância aqui, né, na cadeia de geração de valor, mas, de outro lado, um maior papel de mercados. A gente pode usar mercados para alocar resposta à demanda, pode alocar recursos, usar mercados para alocar serviços ancilares. Então, tudo isso depende de plataformas, né, plataformas que elevem o papel de mecanismos de mercado, algo que no Brasil se coloca como um desafio. Não menos importante, certamente, é analisar os mecanismos de financiamento que sejam sustentáveis, capacidade de mitigar riscos, é crucial no caso de grandes projetos. Inicialmente, no Brasil, né, o fundamento desse desenvolvimento estava ligado aos contratos de longo prazo, Power Purchase Agreements. Não é? Agora, começam a surgir outros mecanismos, né, e uma necessidade também de analisarmos o que é a experiência internacional e como é que poderíamos caminhar para a construção de uma curva, uma estrutura a termo da taxa de juros mais estável, como destaca o professor Carlos Ivan. A discussão que também é importante é a discussão dos modelos de negócios, os modelos de monetização, né? Ou seja, a capacidade de desenvolver mecanismos que permitam recuperar custos para as utilities, entendendo que elas passam a ser provedoras de serviços também, não é? E aí, então, se trata de entender quais são as alternativas, por exemplo, consumidores que podem se tornar produtores fazem um uso menos intensivo da rede, mas é uma rede que precisa ser remunerada. E, se não for adequadamente tratado o problema dessa alocação de custos, teremos um efeito perverso, que é algo que o Ashley Brown, tem certeza, vai discutir aqui agora, e que é um tema muito quente na experiência norte-americana. A necessidade de que tenhamos uma participação no grid aberta a um conjunto maior de agentes, não é? Provedores e consumidores, mas também provedores de tecnologia de comunicação. E os consumidores são uma parte muito importante dessa equação, não é? Que, dependendo da configuração, eles podem desempenhar um papel mais ou menos ativo. Então, essa configuração, essa nova arquitetura do setor, ela não está dada. A escolha dessa configuração, que é muito influenciada pelo jogo entre a regulação e o próprio modelo de negócios das utilities, ela coloca um papel mais ativo ou menos ativo para o consumidor, que pode gerar mais benefícios para eles, e, inclusive, tendo maior capacidade de sustentar os elevados custos que advirão, né, necessariamente dos investimentos nessas novas tecnologias. E, por fim, a necessidade de garantir provisões especiais para o acesso universal à eletrificação. No caso do Brasil, a maior parte, a esmagadora maioria dos consumidores já foi conectados. O desafio é, então, de permitir que esses mesmos consumidores, uma vez conectados, consigam suportar os custos envolvidos no consumo deste recurso. Esses são os temas que coloco aqui para a participação desta nossa mesa. Pela sequência que está aqui colocada, começo pela fala de Ashley Brown. Obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero falar português, mas eu tenho só um problema, não falo português. Não, sempre um prazer estar aqui em Brasil novamente, no meu país segundo. Eu gosto muito do Brasil. Mas hoje eu quero falar sobre alguns problemas em inglês. What I want to focus on, as Joisa said, it's one of the debates that's going on in the United States, but I think it has implications and similar debates in Brazil in a somewhat different context, but the issues are relatively the same. And the lesson to start off on is there is a fundamental disconnection between how costs are incurred by distribution utilities and how those costs are how basically the recovery of those costs is made. And the reason why there's a disconnection is because if you think about the costs that distribution companies incur, they're really, for general purposes, three types. One is, of course, variable costs, which is basically energy.
Then there's the fixed cost, the wires and all the fixed assets you need to provide the delivery of the energy. And the other, of course, is the demand costs. That is, what capacity do you need to serve a customer at his peak or her peak? And utilities, distribution utilities, of course, they have a fundamental obligation to meet all the requirements of their customers. So when you get into issues about disruptive technologies like distributed energy resources, you need to think very carefully about how to price them. And that's what I want to focus on today, because that's where there's a lot of debate. But you have to start with the notion that if distribution utilities are incurring costs based on those three categories, variable, fixed, and demand, but they're recovering largely based on variable, you've got some issues, particularly when you get into disruptive technologies, somewhat related to energy efficiency, but more related to distributed generation, such as rooftop solar. And there's several other things you need to consider in doing this. One is how you price those resources, and particularly I'm focused on distributed energy as opposed to energy efficiency, although I'll talk more about that in a minute. But as you price those, you have to think about where we're allocating capital. In the US, for example, right now, there's much more money to be made selling distributed solar resources than utility scale, not utility owned, but utility scale resources. Despite the fact that utility scale is far more efficient, both economically and in terms of emissions reduction. So essentially, we're asking customers to pay more for a less efficient asset. And we're making more profitable the less efficient asset than the more efficient asset, which runs counter to most economic theories. And it also raises a question about whether the consumer is really getting a benefit out of this or whether it's actually causing distortions. For the utility, this is also a problem, because when you have self-generation, that means during the times that resource is generating, those customers are not paying the fixed costs of the system, and they're not paying the demand costs of the system. If they're not doing that, who's going to pay for that? Well, one idea that some people like is the utilities should just eat it. Many people who happen to be in utilities don't particularly think that's a good idea, and in terms of sending the right price signal, that's not a terribly good idea. So the question is, what do? We end up passing those costs on to the other customers, which violates a sacrosanct principle of regulation, which is cost causers should pay. If you cause the cost to be incurred, you should pay your share of the costs you caused. So we run afoul of that when we enter into an arrangement that's very common in George tells me not in Europe, which I'm happy to hear, but it's very common in the United States, and I think is used in Brazil, which is net metering. What is net metering? Net metering means if I have a solar panel on my roof, what I get paid, the first elements of production I consume. If my production exceeds my consumption, I sell that to the utility, to the distributor, and he pays me the full retail rate. Usually it's on a bill offset. It's not always a payment, but basically I'm getting paid a retail rate for what is a wholesale product. It delivers energy. It does not deliver the full scope of service, the delivery and the demand cost. It doesn't do that, but it gets paid as if it does, which means now not only are the non-solar customers having to pay for the fixed cost that the solar customers do not pay, but they're also having to pay fixed and delivery costs twice, once to a provider who doesn't provide it, makes no investment to provide for it, and the second time to the company, the distributor, who actually does provide it. So you've got for the utility, this is a problem because there are costs they have to incur really as a matter of legal obligation, but they can't recover it under a pricing scheme as such as net metering. I'm not going to get a lot into it, but part of the debate is, well, doesn't rooftop solar provide a lot of value that we don't count in economics? Carbon reduction being an example of that. Although in Europe, that has carbon controls, it does count because carbon's internalized into the price. That's true in parts of the United States, but not all of the United States. So, but that's a controversial area. I'm not going to get into that much today in the interest of time. If you have questions about it, I'm happy to talk about it. But the problem is the way we've traditionally priced electricity
is really two things. One is either on basis of cost, or through some sort of market determination, whether it's an auction or a real-time energy market, but it's based on market, either market or costs. This is something else. It doesn't reflect costs. It absolutely does not reflect market value. It's some artificial contrivance that basically subsidizes a technology where, interestingly, the costs of that technology are declining rapidly. Rapidly. The cost of solar panels has really seen a dramatic movement downward. But think about this. If you use a pricing mechanism that reflects the full retail cost of energy, you are depriving consumers of the benefits of the declining costs. You're giving them away to whoever sells the solar panel. Or in the U.S., actually, in most cases, they're not selling the panels, they're leasing the panels. So you're giving away, you're basically making sure that all the benefits of declining costs go not to consumers, but to the sellers or the lessors of solar energy. What are some of the problems associated? Well, obviously, it puts distribution utilities at a distinct disadvantage. They face a terrible choice of either eating those costs, which generally they don't do, or reallocating them to customers who had nothing to do with the incurring of those costs. Also paying basically a full retail price for a product that's basically a wholesale product. If the product's intermittent, you have it, and of course solar is intermittent, you have another problem. And the other problem is, what is its value as capacity? Now, I don't know about Brazil, but in the United States, very interestingly, peak demand is in the early evening. There is no solar energy. So why would you pay a price, a premium for a product that's not available when you most need it? Or, what usually when you have a capacity arrangement, and it works throughout the world with capacity, is if I have a capacity, if I sell my capacity, I'm guaranteeing you that it'll be available when you need it. And if it's not available, I will either pay a penalty or I'll pay the marginal cost of replacing what I failed to do. That we don't use that for distributed solar. And because the solar provider can't provide that because he really can't know exactly when he's going to be available and when he's not, other than on an average basis, which doesn't do much good if you're managing the system. Telling me on average over 20 years I'm available 30% of the time is useless when I have to operate real time. So I need to know exactly when. So it doesn't have that kind of value. So the question is, how do we price this in a way that makes sense? Because obviously the resource is quite useful. It has a lot of value in terms of it's carbon free. It's available dependent on two things. One is the sun. Although I do have to tell you, one woman I knew with a solar panel on her roof, when I told her it's intermittent, she said, "You're not telling the truth. My solar panels work 24 hours a day." I said, "Well, that's true, but is there something more to this issue? I mean, is the sun there? Or do you go on the rooftop with a big light and just point it to your..." But the panels, it produces when it can produce. So the question is, how do we pay a value that reflects, how do we rank this out so that we're actually paying for what the product we're actually getting, that we're not doing cross subsidies that essentially have the incentive to misallocate capital. And this is important. And there's a study from the Massachusetts Institute of Technology on the future of solar, which points this out. The long-term interests of solar energy are not served by inefficient subsidies, or cross subsidies in this case. Why? Because solar, A, is becoming more competitive. The panel costs are declining. Number two is if you couple solar with storage, or you couple it with other forms of renewable energy that have complementary availability, or you use smart inverters, solar has a lot more value. You want to give incentives to improve efficiency, not to take the most primitive product available and subsidize it heavily. And so what you want to avoid is a business model that encourages chasing subsidies instead of incentivizing improvements. The other thing to think about pretty carefully here is customers who use solar really have one of two objectives, and often both. One is, of course, to reduce their bills.
And the other is people who are concerned about the environment and want to do solar. They want to reduce their carbon footprint and other potential polluting effects of alternative forms of generation. Now, in the U.S., this is a slightly different issue than in Brazil, because in Brazil, where you've got mostly hydro, anytime you're generating, you are saving some capacity in the reservoir. Now, as you go forward in Brazil and you're not able to build reservoirs and you have more run of the river, that value actually is going to decline, not increase. But there is some capacity value in that regard in Brazil that generally is not present in the United States. It's an important difference. It does make solar a little more valuable here. But when you think about those two goals, bill reduction, carbon reduction, this distributed solar is not the only way to get there. Energy efficiency can get you there, and depending on whose study you read, it may be a more cost-effective way to do it. And of course, to both reduce carbon and to reduce, and also to reduce customers' bills. There's a couple different studies that have come out recently in the U.S. that indicate that actually, if you're looking for a carbon reduction strategy, about the most expensive way to do it is rooftop solar. There's much more efficient to use large-scale renewables, use energy efficiency, that they're much more economically viable. So the question again becomes, why are you paying the highest price for the less efficient product? Finally, just from the standpoint of the utility, it's important. The utilities actually serve multiple purposes. One is obviously somebody's made investments, whether it's the state or private companies, and they need to be compensated in a way that doesn't disconnect how they recover the costs from the way in which the costs are incurred. If you follow that principle, you're also sending more discrete and correct price signals to customers about how to consume, because they would be sent price signals to be more efficient in each of these discrete areas where costs are incurred. And you would provide a longer-term incentive for when you unbundle the rates in that way. You also provide a longer-term incentive for distributed energy providers to think about how to develop more efficient mechanisms to better meet the system's demands. And if they better meet the system's requirements, then they're entitled to higher prices, but not an artificially high price set to the retail rate. So one of the things I think we need to think about is, how do we connect how costs are incurred to how revenues are collected? How do we think about sending the right price signals? And how do we avoid misallocating capital away from efficient resources towards inefficient resources? Muito obrigado. Considerando o adiantado da hora, passo direto para o Jorge Vasconcelos, presidente da News e fundador da Florence. Muito obrigado, juíza. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Estes temas que estamos a debater hoje são extremamente complexos e, como tal, a cooperação, a partilha de experiências e de ideias é absolutamente fundamental no Brasil, como em qualquer parte do mundo. A Florence School of Regulation, que já aqui foi referida, nasce também desse propósito de fomentar a cooperação, antes de mais, dentro da própria União Europeia, entre os vários participantes. Ela própria é uma parceria entre os reguladores, por um lado, a Comissão Europeia, por outro lado, e o Instituto Universitário Europeu. São três sócios, três parceiros desta iniciativa, que foi lançada em 2003, 2004, e que aposta também na cooperação internacional em várias geografias. E é nesse sentido que tenho toda a satisfação também, não só em estar aqui convosco e em ajudar, contribuir para que essa cooperação se desenvolva e ganhe formas cada vez mais concretas e substanciais e permanentes, mas também porque vos posso trazer uma saudação e um apoio entusiástico da Comissão Europeia, com quem tive a oportunidade de falar na sexta-feira, de pôr ao corrente desta iniciativa, e que me pediu para vos transmitir, portanto, todo o seu apoio a esta colaboração bilateral entre o Brasil e a União Europeia.
nós temos pouco tempo e é pena, mas eu vou tentar ser telegráfico para ver se deixo algum espaço para o debate. E vou também tentar ser, dentro da minha telegrafia, suficientemente provocador para que depois o debate seja quase obrigatório. Então, eu tinha aí uns slides, mas não os vou mostrar. E vou-vos pedir um esforço. Eu sei que é difícil, porque é segunda-feira de manhã, mas vamos fazer aqui um esforço de imaginação, que é para começarmos a fazer uma ginástica, porque estes temas que estamos aqui a tratar hoje requerem uma grande dose de imaginação. Então imaginem um espaço tridimensional. Comecem por imaginar 3 eixos ortogonais, e é neste espaço tridimensional que nós temos que colocar o processo em que estamos todos envolvidos e é que se chama a transição energética. A transição energética não é um processo unidimensional. Ela tem obrigatoriamente que incluir ou que ser representada neste espaço tridimensional. E estes eixos são, primeiro, o eixo da liberalização e da integração supranacional dos mercados. É qualquer coisa que começámos todos a fazer já há bastantes anos e não vamos, por isso, perder mais tempo aqui hoje a falar sobre liberalização e integração de mercados. Aliás, creio que há esta semana aqui no Rio um evento que vai, de alguma forma, celebrar esforços de cooperação internacional, supranacional na América Latina. Teremos então, certamente, nesse contexto, a oportunidade de debater questões mais específicas desse eixo da liberalização / integração. Depois temos o outro eixo, que é o eixo da descarbonização, da passagem para uma economia de baixo carbono. E aqui teremos a oportunidade, logo à tarde, na última sessão, de tratar mais especificamente das implicações do Acordo de Paris, mas eu sou obrigado a deixar aqui, desde já, uma nota breve sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris que implica 175 países. Todos os nossos países da União Europeia e o Brasil e muitos outros, 175, assinaram aquele compromisso. E este compromisso, embora não seja vinculativo de um ponto de vista legal, vincula, apesar de tudo, os Estados. E vincula-os, obriga-os a apresentar regularmente planos que indiquem como vai ser atingido o objetivo que eles próprios declararam ir atingir, em vários horizontes temporais. E o que é relevante, então, nesta abordagem, é que nós temos para cada país um número. O compromisso está quantificado. Podem ser graus, podemos estar a raciocinar em termos de temperatura, como foi feito em Paris, mas no final do dia chegamos sempre a uma medida muito bruta, que é a tonelada. E neste caso concreto, a tonelada de gases de efeito de estufa, ou a tonelada de emissões de CO2 equivalente. E depois cada Estado vai ter que decidir como é que vai distribuir aquele número, aquele fardo de toneladas, pelos vários setores. Pelo transporte, pelo aquecimento, pelo arrefecimento, como temos aqui, pela iluminação, enfim, por todas as áreas da utilização e da produção da energia. E aqui vamos ter em todos os Estados, que fazer opções, que fazer escolhas. Porque descarbonizar os transportes com biocombustíveis não é a mesma coisa que descarbonizar os transportes com mobilidade elétrica. São opções legítimas, as duas. Agora, têm implicações ao nível do investimento, ao nível da operação das infraestruturas diferentes. E estas opções, que cada Estado vai assumir legitimamente e com total liberdade, têm que ser conhecidas, têm que ser reportadas às Nações Unidas. Então, a partir daí, os Estados são obrigados a explicitar a sua política energética e de alterações climáticas. E isto é muito importante para aquilo que nós estamos aqui a tratar. Porque se os Estados forem coerentes com aquilo que assinaram em Paris, que assinaram recentemente em Nova Iorque, vão ter que explicar qual vai ser o contributo de cada setor. Como é que vão, por exemplo, esverdear a produção de eletricidade? Como é que vão fazer nos transportes, no aquecimento, etc.
esta abordagem holística implica, na prática, uma coisa muito importante em termos estruturais, que é o fim dos silos. Até hoje nós vivemos com silos verticais, a eletricidade, o gás, o aquecimento, os transportes, tudo isto era muito independente. E cada silo tinha a sua própria indústria, com uma cultura industrial própria. A indústria elétrica tem uma cultura muito diferente da indústria do gás. E depois cada indústria tinha uma representação administrativa e política diferente, com os seus líderes também. E havia aqui toda uma organização em silos verticais. Isto agora é posto em causa pela necessidade de raciocinarmos em termos de emissões de CO2. E o CO2, então, é este fluxo invisível que interconecta todos estes setores que até aqui eram muito estanques, muito independentes. Ao mesmo tempo que assistimos a esta transição para uma crescente porosidade dos silos, que poderá eventualmente conduzir à sua total destruição, temos também um fenómeno de descentralização. Cada vez mais aquilo que está a acontecer no setor elétrico, em particular, porque o setor elétrico vai ter um papel, como todos sabemos, fundamental, fulcral na transição energética. Aliás, basta ver que as outras fontes de energia estão a perder, nos países desenvolvidos, estão a perder volumes, temos a reduzir o consumo de gás, de carvão, de petróleo, o consumo de eletricidade continua a aumentar e irá continuar a aumentar. Só que agora isto passa-se ao nível da base. Isto é uma revolução basista. São os consumidores que se tornam produtores, que começam a gerir os recursos descentralizados, como a juíza mostrava, de uma forma diferente. Para vos dar apenas um exemplo concreto de um país que já aqui foi hoje referido pelas suas virtudes fiscais e que eu refiro agora pelas suas virtudes na coerência com que implementa a transição energética, apesar de alguns erros, que é a Alemanha. Pois bem, a Alemanha, que é o país, sem dúvida, mais avançado neste processo, tem 90% da produção renovável ligada nas redes de distribuição. E se olharem para as estatísticas das redes, na Alemanha, no século XXI, basicamente na primeira década do século XXI, vão verificar uma coisa espantosa. O crescimento das linhas de transporte em 10, 11 anos foi 0 quilómetros. Na rede de média tensão foi 8%. E na rede de baixa tensão foi de 27%. Eu com isto não estou a querer assustar aqui os gestores das redes de transporte. Certamente que há futuro para as redes de transporte. Mas, claramente, hoje e no futuro próximo, as maiores oportunidades estão ao nível das redes de distribuição. E isto não contabilizando sequer toda a parte da inteligência das redes. É apenas uma questão de cobre e alumínio, não é? É uma questão de ver quilómetros. Só por aqui já vemos que houve uma mudança muito importante. E esta mudança está a acontecer um pouco em todos os países. Se olhássemos para a Itália, por exemplo, que também tem uma penetração muito grande de fotovoltaico, os números não são tão grandes, mas as proporções mantêm-se. Então, o que nós estamos aqui a assistir é uma mudança arquitetónica do setor da energia. Porquê? Porque a eletricidade deixa de ser um setor isolado, passa a ser uma espécie de caixa de velocidades, de interseção de vários setores. Há o waste to energy, há a mobilidade elétrica, há a gestão da procura, há o district heating and cooling, há tudo aquilo que desemboca de alguma forma no setor elétrico. Então a eletricidade deixa de ser um produto, como estávamos habituados a vê-lo, até aqui passa a ser cada vez mais um serviço, uma plataforma que permite combinar vários setores no sentido de até atingirmos uma redução de emissões de gases com efeito de estufa. Agora vou pedir mais uma vez o vosso esforço, mas já é mais fácil, já não vos estou a pedir para imaginarem um espaço tridimensional, mas apenas um espaço bidimensional. Então vamos lá todos fazer um esforço. Olhamos para o eixo das abscissas e vamos pôr aqui, por exemplo, os setores.
um setor, 2 setores, 3 setores, não é? Portanto, aumenta com o X, aumenta o número de setores. E no eixo das ordenadas vamos pôr os níveis. Nível nacional, nível subnacional, regional, nível local, nível supranacional. Portanto, temos aqui outro eixo. Então, o nosso ponto de partida é cá em baixo. É aquilo que eu chamo o SSSL, que é o Single Sector, Single Level. E o que nós estamos a fazer é uma evolução lá para cima, para o MSML, para o Multisector, Multilevel. Isto é uma mudança de arquitetura muito importante. Mas fico por aqui. Passamos ao outro eixo, então, ao terceiro eixo, que é o eixo da digitalização. O terceiro eixo que compõe o nosso espaço tridimensional, no qual nós representamos a transição energética. E neste eixo, não vou aqui também perder muito tempo com tudo aquilo que está a acontecer, na adoção pela indústria da energia das novas tecnologias de informação e comunicação. Graças ao Sr. Moore, nós sabemos que temos aqui um potencial de crescimento do desempenho dos microprocessadores, das memórias de computadores, etc., ainda muito grande. E, basicamente, o Sr. Moore dá-nos a liberdade de nós concebermos tudo aquilo que fizemos até hoje, em termos de mercados de energia, em termos de operação dos sistemas, de distribuição, de transmissão, de uma forma nova. Com uma liberdade que, à medida que cresce a performance dos dispositivos eletrónicos de comunicação e informação, se torna tendencialmente infinita. Então é assim, estamos aqui a dizer que, graças ao Sr. Moore, nós podemos fazer aquilo que queremos no setor elétrico em particular, que estamos aqui no reino da liberdade total. Ora bem, a resposta é que não. É porque o Sr. Moore não é tudo. Eu há pouco tempo dei uma palestra na Agência Internacional de Energia em Paris e o título da palestra era Moore and Maxwell. Porque nós temos que fazer depois um reality check, não é? Uma coisa é nós imaginarmos formas completamente diferentes de fazermos as coisas nos mercados, nos sistemas, mas depois, no final do dia, temos que garantir a integridade física dos sistemas energéticos, a fiabilidade dos sistemas energéticos. Então temos Moore, não é? Que nos dá aquela dimensão de felicidade, podermos reinventar tudo, podermos fazer tudo aquilo que quisermos graças às tecnologias de informação e comunicação, e depois o chato do Maxwell que nos está ali a dizer, mas atenção, porque há aí umas equações que têm que ser respeitadas, senão o sistema torna-se instável e entra em colapso. Então, qualquer pensamento sobre a transição energética tem que ser bipolar, não é? Tem que estar aqui a oscilar entre o Moore e o Maxwell. Temos que fazer aqui um exercício, porque nós queremos ser inovadores, queremos aproveitar ao máximo as novas oportunidades da revolução digital, mas não queremos deitar abaixo os sistemas, queremos garantir a sua integridade. Então há aqui que fazer este jogo permanente. E há um problema em particular que é, do meu ponto de vista, muito subestimado. Eu só o vou aqui enunciar, não o vou desenvolver, mas deixo para a vossa reflexão. Aquilo que eu chamo o problema do fluxo de controle, o Control Flow Problem, que é o seguinte: nós até aqui, nos sistemas, em particular no sistema elétrico, tínhamos poucos, não é, que era o operador do sistema, que controlavam pouco, porque, coitados, eles também não tinham assim muito controle, aquilo parava ali pela média tensão, não é? Lá para baixo já não chegava. Mas eram só uns, eram os operadores que mandavam em tudo aquilo em que se podia mandar. Nós hoje em dia temos uma situação diferente, em que eu com isto comando o meu escritório e a minha casa em Lisboa. Estou a fazê-lo aqui, a ligar e a desligar equipamento. E não comunico ao operador de sistema, eu decido. Ou alguém decide por mim, porque neste momento é mais conveniente desligar a arca congeladora. Então nós passamos por uma situação em que todos podemos controlar tudo. Fantástico. Mas isto cria problemas. Porque nós não podemos pôr toda a gente a controlar tudo ao mesmo tempo. Senão é caos, não é? É colapso garantido. Então temos que resolver aqui alguns problemas. E, em particular, temos que definir muito bem os interfaces entre os vários níveis de controle. Nós não queremos também limitar a liberdade dos agentes e o desenvolvimento de novas estruturas de controle. Nós queremos é garantir que essa liberdade coexiste com a integridade e a estabilidade dos sistemas. Mas fazer isto, para quem tem alguns conhecimentos de teoria dos sistemas, teóricos ou práticos, ou teóricos e práticos, idealmente, não é fácil. E o problema não pode ser escondido. E o problema deve ser resolvido antes de tomarmos decisões para reformatar os mercados.
seja o mercado atacadista, seja o mercado retalhista. Porque se não o fizermos, vamos ter surpresas. E vai sair muito caro, muito mais caro. Então, atenção aqui ao chato do Maxwell e a este problemazinho que nós temos para resolver antes de embarcarmos em todas as fantasias inovadoras que queiramos. Último ponto sobre a questão da regulação adaptativa, que é uma designação muito apelativa, muito sugestiva e que, como tal, é um ótimo mote para animar aqui o nosso debate. Agora, temos que tentar perceber bem de que é que estamos a falar para evitar equívocos. E eu vou-vos dar aqui alguns contributos apenas nesse sentido. Muito telegráficos também, que é o seguinte. Parece-me que esta ideia vem das comunicações, da internet, onde se fala muito de regulação adaptativa. Será que nós podemos adaptar este conceito? Passo a expressão adaptar aqui neste contexto. Será que nós podemos importar este conceito da regulação adaptativa para o setor da energia? Será que ele é adequado para caracterizar e permitir operacionalizar determinadas estratégias de regulação no setor da energia? E aí eu tenho algumas dúvidas, porque na internet aquilo que estamos a estudar é essencialmente a sucessão de ondas de revoluções tecnológicas, em que a nova tecnologia canibaliza as tecnologias precedentes e substitui as tecnologias precedentes. E quando nós vemos as curvas, por exemplo, do tempo de difusão das tecnologias de telefone sem fios, telefone móvel, e nós vemos que o tempo de penetração, o tempo que demora a atingir uma determinada percentagem de difusão dessa tecnologia, da rede 2G, 3G, 4G, vai se encurtando cada vez mais, não é? E as velhas tecnologias desaparecem cada vez mais rapidamente. Então aqui nós temos problemas, num ponto de vista de regulação, de como tratar esta obsolescência daqueles ativos, num ambiente extremamente dinâmico, mas que, repito, canibaliza as tecnologias. No setor da energia, em particular no setor elétrico, nós não temos propriamente este fenómeno. É verdade que nós temos substituição, por exemplo, de geração, passamos de um fuel para outro, passamos do petróleo para carvão, para gás e hoje em dia para renováveis, mas são transformações relativamente lentas, não é? Com tempos de deployment muito compridos, e que não afetam de uma forma radical a infraestrutura, as redes de transmissão e de distribuição. Então aqui há uma permanência da infraestrutura que não tem um paralelo na internet e quando estamos a pensar nas comunicações. Portanto, é preciso ter algum cuidado, de um ponto de vista conceptual, na importação deste conceito, que é um conceito, repito, bastante sugestivo. Mas nós temos que enfrentar certamente esta questão da adaptação da regulação. E esta é a minha última nota que eu gostaria de deixar aqui. Porque é muito importante para aquele problema do financiamento. Nós sabemos que precisamos de financiar a transformação das infraestruturas energéticas. Sabemos que há, em toda a parte, nos países mais do que noutros, dificuldades de crédito, de financiamento adequado. Sabemos também, por outro lado, que esta descentralização dos setores permite observar desde já a adoção de novos modelos de negócio que passam, por exemplo, pela economia da partilha, com uma abordagem completamente diferente à gestão dos recursos descentralizados. Portanto, há aqui uma área muito importante que tem a ver com garantirmos hoje o financiamento necessário para que as infraestruturas energéticas nos permitam chegar às nossas metas, nomeadamente às metas da descarbonização que comprometem todos os nossos países. Nós não podemos fazer de conta que não há aqui problemas, que não há aqui decisões de financiamento de infraestrutura que têm que ser tomadas. A transição energética é um comboio, um trem que já partiu, no qual nós estamos, mas podemos mudar agulhas, não é? E é isso que nós podemos e devemos fazer com consciência. Com a consciência também de que a transição energética não é um processo neutro, não é?
já se falou também aqui, o Presidente falou das discussões bizantinas sobre o sexo dos anjos. Às vezes a discussão sobre o preço do carbono também me faz pensar nessa sexualidade bizantina. Mesmo é que o preço do carbono não chega. Eu não sei, acho que isto não se pode traduzir bem em inglês, mas o preço do carbono não chega, e o chega aqui tem dois significados. O primeiro é que ele não chega mesmo fisicamente, ele não chega cá, ele como sinal não funciona, falhou, não é? Não chega. E depois, mesmo que ele chegasse cá, não é? Mesmo que o sinal, a transmissão do sinal económico funcionasse, ele não ia bastar para permitir incorporar na transição energética todas as dimensões políticas, sociais e económicas que nós, como sociedade, pretendemos. Então, nós precisamos de encarar com realismo e com pragmatismo esta dimensão tecnológica da transição energética. Né? Deixemos lá de transições energéticas assexuadas. A transição energética tem que reconhecer opções tecnológicas concretas. Agora, temos como Estados, como sociedades, a liberdade de fazer as nossas opções. Muito bem. Então, o último ponto é esta questão da adaptação da regulação. O que é que a regulação tem para dar no meio disto tudo? Se é que tem alguma coisa para dar, e se não é ela parte do problema mais do que parte da solução. Eu acho que não, acho que a regulação pode e deve ser parte da solução. Mas cuidado, porque nós temos aqui um problema que não é um problema nem técnico, nem económico. É um problema filosófico. Com isto chegamos ao fim, que é para acabar em beleza. Acabamos aqui na ontologia, que é, nós regulamos o quê? Qual é a entidade que nós regulamos? O que é que nós estamos a regular? Que é o ser da regulação. Porque quando se fala no princípio da causalidade, na aplicação do princípio da causalidade, se nós não tivermos em conta esta questão filosófica, podemos estar a cometer um erro muito grande. Porque vamos lá ver, as infraestruturas que nós temos hoje, as redes que nós temos hoje, seja de transmissão, seja de distribuição, são um legado do passado, são o resultado de uma evolução de algumas décadas que corresponderam a uma genética própria, em particular do setor elétrico, e que corresponderam à adaptação daquelas infraestruturas a determinados objetivos. Agora, nós sabemos que esta infraestrutura que temos hoje não é adequada aos objetivos de 2050 da descarbonização da nossa economia e, portanto, da descarbonização do nosso setor energético. Então, nós hoje estamos a regular uma infraestrutura que está desadaptada às necessidades do futuro. Então, quando nós falamos de causalidade, estamos a dizer o quê? Nós estamos a dizer que queremos que os utilizadores, por exemplo, de uma rede de transmissão ou de distribuição, paguem em função do custo que causam nesta infraestrutura, que é uma infraestrutura desadequada, que não corresponde àquilo que nós queremos que ela venha a ser no futuro? Ou devemos antecipar esse futuro e, portanto, dar os sinais económicos aos utilizadores da infraestrutura e aos gestores e proprietários da infraestrutura para que desde já haja uma espécie de infraestrutura-alvo, não é? Uma espécie de target do longo prazo, e é nesse quadro de referência que nós devemos aplicar o princípio da causalidade. É que isto é completamente diferente. Estamos a regular para o passado, estamos a regular para o futuro. Queremos incentivar os consumidores, os utilizadores das redes, os novos agentes a adaptarem-se preguiçosamente a uma infraestrutura que é herdeira e prisioneira do passado, ou queremos, sobretudo, motivar os gestores das redes a transformarem, a modernizarem rapidamente essas infraestruturas para que elas sejam mais eficientes e correspondam de uma forma mais adequada aos nossos desejos coletivos de descarbonização e de modernização do setor energético. E é com esta pergunta que termino a minha intervenção, agradecendo a vossa atenção. Tiago, as suas palavras, por favor. Bem, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade de vir aqui hoje falar. É um evento organizado pela Fundação Getúlio Vargas, é sempre uma honra.
Eu vou seguir o exemplo do Ashley e do Jorge e também deixar uma apresentação disponível para vocês, mas eu acho que pelo já avançado da hora e o dinamismo da conversa, talvez eu possa simplesmente pontuar de maneira telegráfica também as informações que era a ideia da agência trazer hoje aqui para os senhores e as senhoras. Então, primeiro, eu queria pontuar algo que remete um pouco à fala do Barata no primeiro painel. Então, o ambiente de regulação do setor elétrico, de qualquer setor, de infraestrutura ou não, ele é um ambiente de incerteza e de informação incompleta. Então, nós sempre partimos de um modelo de concepção da realidade e, a partir desse modelo, que envolve uma série de simplificações, nós construímos um conjunto de regras, de instituições. Bem, esse conjunto de regras ele cresce naturalmente. Alguns efeitos decorrem simplesmente porque determinada fonte energética ou determinado tipo de agente, ele organicamente começa a ter um peso cada vez maior no modelo. E os efeitos disso nem sempre são possíveis de ser antecipados. Então, por exemplo, o risco de geração hidrelétrica, que a gente presenciou de maneira bastante aguda no ano passado, ele foi um risco que estava embutido desde o princípio, ele foi crescendo de forma silenciosa. Então, conforme aumenta a participação de fontes térmicas na nossa matriz, que busca exatamente a segurança, e na medida em que também há uma complementariedade com a biomassa e com a eólica, o modelo começa a perceber que é possível deplecionar o reservatório de maneira mais acentuada, sem envolver risco e sem dar o sinal de preço de que talvez a energia vai ficar muito mais cara no horizonte curto. Então, isso trouxe bastante volatilidade, de uma maneira mais aguda, e, por conta disso, nós acabamos fazendo uma intervenção regulatória no ano passado. Bem, isso nos leva ao segundo problema. Toda vez que se faz uma intervenção pontual, nós criamos uma miríade de problemas, porque não foi olhado o modelo como um todo. Então, nós atacamos um ponto e, a partir daí, tem já plantado dentro do modelo regulatório uma série de problemas que só vão ficar evidentes daqui a alguns meses, alguns anos. O terceiro ponto é que nós vivemos um momento de tecnologias disruptivas. Então, todo o arcabouço regulatório já precisaria ser repensado pela simples inclusão dessas variáveis. Aqui eu vou depois pontuar com um pouco mais de detalhe, mas nós estamos nos referindo efetivamente à geração distribuída, principalmente aquela no nível do consumidor de baixa tensão, a tecnologia de armazenamento e as tecnologias de gerenciamento da demanda. Então, essas três tecnologias são disruptíveis. Elas vão gerar uma série de alterações no modelo de negócio, na sustentabilidade, na bancabilidade, na forma de precificar. Bem, qual é o problema com tecnologias disruptivas do ponto de vista da regulação? O que está em jogo, os stakes, são muito altos. Então, todos os agentes que têm interesse específico vão para a mesa negociar com o regulador e com o formulador de política pública. Agora, os interesses difusos não são representados, porque não tem como se organizar. Então, o risco de captura do regulador, do agente público, no momento de regulação disruptiva, ele é muito maior. E é por isso que, de certa maneira, os agentes reguladores tendem a ficar com uma postura de buscar entender o interesse do hipossuficiente. Então, a gente acaba sendo conservador demais pelo receio da captura, porque o consumidor pequenininho, o agente difuso, não tem representatividade na mesa de stakeholders, mas ele é um dos stakeholders fundamentais, porque é do bolso dele que vai sair todo o fluxo financeiro que vai sustentar o modelo. Outro problema que nos leva a ter a necessidade de uma revisão regulatória periódica, e eu faço coro ao apelo do diretor-geral do ONS, ex-secretário executivo, de que é, sim, o momento de fazermos um estudo, uma revisão geral do modelo, para reconhecer esses pontos de atrito, de calor, e então dar um novo desenho. Outro problema é a questão da governança. Então, aqui é uma questão de comando e controle. Muitas vezes, a regulação à política pública ela almeja uma meta bem definida, como foi pontuado pelo presidente da AGV e pela juíza em 2 ou 3 pontos da fala dela. A gente tem uma meta, mas o controle ele atua aqui e tem uma série de agentes lá na ponta, descentralizados, que, de certa maneira, ou não reagem ao comando ou sobre-reagem.
E você acertar a meta é muito complicado. Então, no caso do setor elétrico e dos setores de infraestrutura, muito tem se discutido a questão do licenciamento. Se a gente for analisar as razões dos atrasos de obra no Brasil, no caso de transmissão, 90% se explicam pela etapa de licenciamento. Parte é culpa do agente, parte é a questão da burocracia mesmo, que a gente introduziu um pipeline de obras tão grandes que os órgãos licenciadores brasileiros têm problemas para darem vazão. Mas, se você tivesse que escolher um ponto da governança brasileira, onde atuar em busca da eficiência e da eficácia, como disse o presidente da AGV, para tentar marcar uns gols aqui no horizonte de 5 anos, a governança entre os órgãos que precisam materializar as obras de empreendimento, no caso do Brasil, seria uma oportunidade de ouro, porque 90% dos problemas estão localizados nessa governança. Então, em alguns pontos, a gente tem sugerido um modelo parecido com aquele usado pela a assessoraria jurídica que hoje o governo já tem. Então, o governo possui uma Advocacia Geral da União, que ela nomeia os advogados, os chefes da advocacia em cada ministério, é vinculado a essa advocacia, tem um servidor de carreira próprio, com formação jurídica, mas as questões jurídicas são definidas dentro do Ministério Setorial, sem necessidade de uma comunicação à distância, via ofício, memorando. Então, talvez, para os casos dos projetos estruturantes ou prioritários, ter um corpo especializado do IBAMA próximo aos ministérios setoriais seria uma forma de aproximar o diálogo. Bem, por último, relacionado com a necessidade de revisão, é uma mudança política natural. Então, os ciclos políticos eles vêm e as metas se alteram. Então, é preciso haver um método de abordagem regulatória que esteja atento para essas mudanças. Então, qual é o modelo que a ANEEL adota e que, de certa maneira, nós entendemos como um modelo bastante adequado e que poderia ser até considerado um benchmark, não só no Brasil, mas até de ponto de vista internacional. É um comprometimento absurdo com a transparência e com a questão da sustentabilidade. Então, nós até conseguimos tomar decisões rápidas, mas todas as decisões da ANEEL passam por audiência pública. Normalmente seriam 30 dias. Não é raro nós, dependendo da complexidade, optarmos por audiências públicas de 90 dias ou mais, mas quando o assunto é bastante urgente, nós podemos fazer uma audiência pública mais curta. A ANEEL, todas as decisões de diretoria são transmitidas ao vivo pela internet, os argumentos são colocados de público, e é permitido a qualquer interessado pedir o uso da palavra durante uma sessão da diretoria e argumentar contra ou a favor do encaminhamento proposto pelo relator. Não é raro um processo ser retirado de pauta para reinstrução por conta do que nós aprendemos ao longo da participação social. A participação da ANEEL hoje, aqui num evento como esse, busca a mesma coisa. O nosso interesse aqui, é claro que é dar a nossa mensagem, mas é principalmente ouvir, porque é uma forma de participação social e de entendimento. Então, a regulação ela precisa ser flexível. Se não dá para importar o conceito de adaptatividade da regulação do setor de telecom, a regulação ela tem que ser flexível. E aí é um dilema, estabilidade regulatória e flexibilidade. Bem, a flexibilidade atua quando a gente identifica aquelas 5 vertentes, mudança de orientação política ou a própria fragilidade da construção, porque vai havendo deterioração e precisa ser revisitado. A questão é que qualquer alteração regulatória tem que ser amplamente debatida e ela tem que indicar um rumo, ela não pode ser casuística. Então, esse seria a ideia geral do painel hoje. Agora, em relação a questões mais pontuais, na apresentação que havia preparado, existe um mapa das questões estruturais e conjunturais que têm que ser atacadas. Para cada um dos setores, o setor de geração, de transmissão, o lado do consumo, a liberalização do mercado consumidor, a sustentabilidade do negócio de distribuição. Então, lá existe esse mapa bastante detalhado que vai ficar disponível. Eu vou pontuar apenas alguns pontos aqui. Primeiro, o que foi comentado como topo da agenda regulatória pela doutora juíza, que é relacionada com a sobrecontratação do setor elétrico. Bem, por que chegamos a uma situação de sobrecontratação? E aí aqui eu discordo um pouquinho do presidente da GV, porque não foi exatamente um erro. Nós tomamos uma decisão. E a decisão envolvia esse risco.
Então, qual que é a questão do Brasil? É do resource adequacy. O nosso crescimento é médio de 4%, 4,5% até 5% ao ano do consumo de energia elétrica. Na rede de transmissão, esse crescimento é mais agudo, está chegando a 6% ao ano. Por quê? Porque temos que buscar fontes energéticas que estão distantes. Num ritmo de crescimento desse, subcontratar significa colapso, significa não haver fornecimento de energia elétrica. Ou, num termo já bem conhecido no Brasil, apagão. Então, o modelo todo foi planejado para haver alguma sobrecontratação. Então, os incentivos regulatórios eram que a distribuidora contratasse um pouco mais do que o necessário para fazer frente a atrasos, fazer frente a projetos que não dão certo e fazer frente a um crescimento mais rápido do que o esperado. Bem, isso funcionou, de certa maneira, muito bem ao longo desses anos todos, de 2004 até 2015. O problema foi que, em 2015, nós tivemos o que eu posso chamar de uma tempestade perfeita. Uma série de eventos, a economia como um todo caindo, o preço da energia muito alto, uma migração de consumidores cativos para o mercado livre em 2016, quando o preço regulado recuou. O preço livre recuou e o regulado permaneceu alto. Então, esses eventos se concentraram num único ano, que levou que a sobrecontratação fosse bastante aguda. E os mecanismos para desarmar isso, que existem na regulação, foram insuficientes. Então, a ANEEL, junto com o Ministério de Minas e Energia, adotaram uma série de medidas, porque aqui não há uma panaceia, não há uma única medida possível. Adotamos uma série de medidas que eu imagino que o problema será desarmado ao longo de 2016 e 2017. Claro que vai preservar ainda um efeito financeiro bastante perverso que dificulta o investimento em distribuição, que é um setor que também no Brasil cresce muito. Bem, dito isso, eu passaria para o próximo ponto, que é a questão fundamental das tecnologias disruptíveis, especialmente a fotovoltaica. E aqui, eu acho que o Brasil, de certa maneira, ele nunca é o pioneiro na introdução dessas tecnologias, a gente sempre aguarda um pouco. E conseguimos introduzir a eólica e a solar em nível de utility conectado em alta tensão, sem a necessidade de subsídios e tarifa feed-in. Mas, quando nós adotamos o modelo para geração distribuída nos telhados dos consumidores, nós adotamos o modelo do net metering, que é um modelo que em outros países gerou uma necessidade de recuo muito rápido. Bem, por que nós adotamos isso mesmo conhecendo os riscos? No caso do Brasil, o payback esperado ainda é de 7, 8 anos. E o ticket de entrada de um painel fotovoltaico, mesmo para uma casa relativamente eficiente, é da ordem de 20, 25 mil reais. Um preço de um carro popular usado. Não é um carro zero, mas um carro novo. Bem, a população não tem esse poder de compra, então não vai ser algo tão explosivo. O custo do painel fotovoltaico, por uma questão até cambial, no Brasil não é tão barata quanto no resto do mundo. E o nosso net metering não é full retail price. Tem uma parcelazinha lá que ainda é paga, que evidentemente é insuficiente, mas significa que já existe o gatilho regulatório para ajustar o valor do pagamento pelo fio. Precisaria de uma alteração de decreto para isso ficar melhor, porque a gente tem tarifa binômio, o consumo, o custo variável é pago de maneira separada, já para os consumidores de alta tensão, na demanda de pico, fora da demanda de pico, e eles já pagam pelo fio, que é o custo fixo. Então, o consumidor de alta tensão já está bem desenhado. No de baixa tensão, todo mundo paga pelo consumo os demais custos, o fixo e o custo de demanda, como foi apontado pelo Ashley. E nós estamos tentando trabalhar nisso para tirar e separar pelo menos o fio. Já tem uma tarifa também, que a gente chama de tarifa branca, para ter o consumidor de baixa tensão com a tarifa diferenciada na ponta. Agora, eu não acho que faz grande diferença isso, que é um painel fotovoltaico em casa, a programas de eficiência energética. No fundo, se você não tem uma tarifa para pagar fio, um consumidor muito eficiente do ponto de vista energético também está fazendo uso de uma rede, de uma infraestrutura e não está pagando. Para dar um exemplo, na minha casa eu tinha um consumo de 500 kWh mês. Uma residência, minha esposa, 2 filhos, iluminação, bomba na piscina. Eu consegui reduzir para 350, trocando lâmpada e eficientizando alguns equipamentos. Isso me custou R$500 de investimento. Eu instalei um painel fotovoltaico na minha casa de R$20 mil. Isso me reduziu dos 350 para 100.
Então, hoje eu pago o mínimo definido na tarifa. Mas o investimento em eficiência é muito mais barato. Todo mundo deveria fazer esse caminho primeiro e depois investir em fotovoltaica. Agora, no final do dia, eu não pago pela rede o que eu uso. E é preciso haver uma mudança regulatória para que esse pagamento se torne possível. E a ANEEL sinalizou que essa mudança ocorrerá daqui a 3 anos e meio. A partir daí, vai haver um pagamento mais expressivo de fio. Nós não fazemos hoje porque queremos a introdução da tecnologia no Brasil. Achamos que o momento é esse. Bem, por fim, em relação a armazenamento e mobilidade elétrica, a ANEEL tem um programa de P&D estratégico para estudar armazenamento e temos uma consulta pública relacionada com mobilidade elétrica. No Brasil, hoje não há regulação por questões de restrição legal que permita a livre comercialização de postos que abastecendo carros elétricos. Então, não há previsão legal para isso, a gente tem uma separação entre consumidor cativo e regulado, e parece que esse mercado seria um mercado cativo, o que talvez não seja o mais adequado. Mas, de toda forma, é preciso estudar também a forma de precificação e de pagamento para que não haja oneração da rede no momento de pico e para que também não haja subsídios cruzados. Em relação, por último, aqui também a questão da resposta da demanda, a gente sempre parte do ponto de vista de que os agentes têm um pensamento racional, o racional do ponto de vista econômico. E o racional do ponto de vista econômico ele é muito complicado, ele envolve, de certa maneira, um grau de onisciência muito alto, a capacidade de avaliar entre diversas oportunidades de negócio. E, no caso da resposta à demanda e do gerenciamento disso, muito dessas questões vão ser delegadas para softwares. E a forma como o standard, o modelo padrão do desenho do software vai ser estabelecido, vai influenciar a decisão dos agentes. Então, nós estamos imaginando que estamos delegando a decisão para um consumidor, que ele vai se preocupar com isso, e, no final das contas, a maneira default, standard em que ele recebeu o programa, pode nunca ser alterada. E se a gente escolher um modelo de standard que não seja adequado, vai desotimizar a cadeia toda. Então, o que a gente chama, o que a gente tem estudado na ANEEL é a questão da economia comportamental. É uma teoria relativamente recente, mas na percepção da conta de consumo e como é que os custos são apresentados para o consumidor, isso é bastante evidente. Então, estamos também com um processo de audiência pública sobre o que é que vai ser representado na conta, na fatura de energia elétrica. Porque a forma como isso é apresentado vai definir como o consumidor vai fazer as reclamações e como ele vai entender as oportunidades de gestão de demanda. Se ele não conhece ou se está incompreensível, como ele vai decidir? E a quantidade de informações é tão grande que não cabe na fatura. Então, nós vamos ter que escolher. Como escolher o que entra na fatura? Bem, essas seriam um resumo do que está na apresentação. E eu encerro por aqui. Muito obrigado à atenção dos senhores. Muito obrigada. Estamos com um dilema. Nós nos excedemos um pouco no horário e temos 2 pessoas com voo, né? Uma voo internacional que fazem parte do painel seguinte, né? Então, eu vou só fazer algumas considerações aqui. Pergunta, alguma pergunta? Não recebemos nenhuma até o momento. Tá. Então, só me permita primeiro fazer uma consideração aqui. O objetivo aqui nosso nesse seminário, como eu falei no início, é tentar trilhar caminhos para essa estratégia que permita informar esse processo do ponto de vista da regulação. Acho que a gente, ao longo da tarde, vai ter até a oportunidade de voltar nisso, e mesmo, quem sabe, até no painel moderado pelo Luiz Barroso. Uma das questões que a gente tem identificado é que, tanto no âmbito da Europa, quanto nos próprios Estados Unidos e outras economias também, da Austrália, existe uma preocupação muito grande em informar esse processo. Tiago reportou adequadamente que o regulador tem esse desafio, não é? Está tentando medir de alguma forma, né? Inclusive até analisar o comportamento desse consumidor através de outros referenciais, outros marcos, que têm atraído bastante atenção em âmbito internacional. Uma questão importante nesse processo de adaptação, que a gente depois
que, como bem destaca o Jorge, né, deve se perguntar se é orientado para uma arquitetura, para uma infraestrutura de redes, para uma configuração de redes que já existe, que talvez não sirva adequadamente, ou se já devemos pensar qual é a arquitetura desse mercado, dessas infraestruturas para o futuro. É só importante sempre ter em mente que os agentes precisam receber os sinais certos, né? Isso estava presente na fala de todos vocês, né? Sinais de preços que ainda são muito escassos, né? No caso do Barata, lá à frente da CCE, já tentou contribuir para que a gente melhorasse sinais de preço. Eu tenho certeza que na sua estratégia, até como reportado recentemente, esse tema vai voltar, né? E com essa governança do setor e com essas novas pessoas e tudo mais experientes, esperamos que isso tenha aperfeiçoamentos. Eu creio que um ponto importante é que o momento é feliz, né, no sentido de que, apesar das dificuldades, várias pessoas-chave do setor, estão orientadas, ou pelo menos convictas, de que nós precisamos repensar, né? Acho que aqui um pouco temos as pistas. E, inclusive, até num ponto que é destacado, né, toda essa preocupação com o incentivo à geração distribuída que a agência tem feito, né, de certo modo, eu fico feliz que o Thiago pontue que a revisão mais recente da Resolução 482 ela já marca um novo período para revisão. Por quê? Porque esses sinais de preços eles precisam ser dados não apenas para os grandes agentes, não é, grande capacidade de investimento. Mas, veja bem, o dilema que você descreve, não é, de como otimizar o seu consumo, mesmo no nível residencial, né, em que a primeira decisão é aquela decisão mais custo-efetiva, a segunda se mostra difícil, veja bem, aquela sua segunda decisão ela já vai enfrentar uma revisão, né, na própria revisão futura da Resolução 482, no sentido de que tem um investimento, tem um custo para o agente aderir a esse modelo, né, e a alocação desses custos ela será aperfeiçoada agora, né, daqui a 3 anos e meio, na revisão da 482. Então, esse momento é um momento complexo, né? As dificuldades de medir, né, os benefícios, que são extremamente sensíveis a questões como aspectos locacionais, em que nível se conectam esses recursos novos, quer dizer, todos os benefícios para o sistema são sensíveis a uma série de fatores, não é, que precisam ser adequadamente mensurados. É claro que com limitações essas mensurações, mas eu creio que eu acho que a questão virtuosa que temos é que os próprios agentes do setor estão se mobilizando para, na medida do possível, informar este processo. Quer dizer, a própria experiência que foi reportada aqui, lá do MIT, quando fala do Study Utility of the Future, na verdade, os países estão montando arquiteturas, inclusive de suporte, para refletir sobre os efeitos dessa transformação, né, e a capacidade, inclusive, de financiamento. Eu creio que a nossa mensagem aqui é que esse é um processo inicial, temos uma oportunidade agora, com esse período em que a economia ainda precisa recuperar o seu crescimento e a própria necessidade de articular os seus investimentos, né, para repensar, né, antecipadamente o problema. Então, agora, eu vou pedir aos senhores e às senhoras, né, que aceitem uma redução do horário de coffee break para que a gente volte até às 11h20, não é isso? Até às 11h20, agora são cerca de 11h10, para que às 11h20 retomemos, então, o próximo painel, que nos dará uma perspectiva complementar e que mostrará, tenho certeza, de que este processo já está em curso no âmbito dos agentes, né? Muito obrigada. Nossos agradecimentos, então, aos componentes do painel, também à senhora moderadora. E, senhoras e senhores, o cafezinho já está servido e vamos buscá-los, então, às 11h20. Tenham todos um bom café e até lá.